Sup fella, Teacher Gabriel here. E aí, tudo bem com você? Seguinte, hoje estou aqui para te ajudar a fazer perguntas no inglês, no presente, no passado e no futuro. Uma das maiores diferenças entre o inglês e o português são as perguntas. Diferentemente do português, em que uma pergunta é feita apenas mudando a entonação de fala, no inglês nós precisamos utilizar auxiliares para indicar que a frase é uma pergunta. Portanto, haverão auxiliares para indicar passado, presente e futuro. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar esses auxiliares. Mas, primeiro de tudo, já deixa o joinha no vídeo. Se você acredita no meu trabalho, se acha que isso pode ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos. Já deixa um comentário aqui embaixo, incentivando eu e toda a nossa galera a fazer mais vídeos para você. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bora! Então, o primeiro auxiliar que nós vamos abordar é o did. Ele é o auxiliar responsável por fazer perguntas no passado. Então, sempre que você quiser indicar que uma frase é uma pergunta no passado, você vai colocar ele antes da pessoa. Por exemplo, se eu quisesse te perguntar, você foi ao shopping? Did you go to the mall? Então percebam, eu utilizei o did antes do you para indicar que essa é uma pergunta no passado. Então percebam, a estrutura é bem simples. Primeiro o did, depois o you, e aí o complemento da frase, o verbo e todo o resto. Vamos lá, um outro exemplo. Ela estudou inglês? Did she study English? Então perceba, primeiro o did, o auxiliar de pergunta no passado, depois utilizamos o she e por fim o complemento da frase. Essa estrutura sempre irá se repetir, sempre que for uma pergunta no passado, primeiro o did, depois o sujeito da frase e o complemento. O did não necessariamente precisa começar a frase, podem haver elementos antes do did numa frase, como por exemplo, what, when, how, who, where e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quisesse te perguntar, quando você foi lá? When did you go there? Então, perceba, nós utilizamos when, depois vem o did, depois vem o you, a pessoa da frase, e aí sim o complemento. O did continua estando antes do you, que é a pessoa da frase, mas antes disso temos a palavra when. Então, mais dois exemplos para finalizar. Que horas você comeu? What time did you eat? Quando ela veio aqui? When did she come here? Então, nesses dois exemplos, eu também coloquei coisas antes do did. Okay. Então, em relação ao did, o auxiliar de perguntas no passado, é isso que você precisa saber. Coloque o did antes da pessoa e faça perguntas no passado. Agora vamos para os auxiliares de perguntas no presente, que são dois, o do e o does. Então, para começar, temos o do, que nós utilizamos para fazer perguntas quando o sujeito, quando a pessoa da frase for plural. Como, por exemplo, do your parents study English? Presta atenção, do, depois vem your parents, que é plural, perceba, seus pais é plural. E aí o complemento da frase, do your parents study English? Sempre que você for usar um sujeito no plural, nós utilizaremos o do. Sei lá, seus pais, seus amigos, seus irmãos, sua família, sempre que for plural, do, e aí sim a pessoa. Beleza? E agora, falando sobre o does, utilizaremos o does quando formos fazer uma pergunta no presente no singular, ou seja, a pessoa no singular, como por exemplo, seu irmão, seu pai, sua tia, seu tio, seu amigo. A pessoa tem que estar no singular para você utilizar o does, beleza? Então, se eu fosse perguntar, o seu irmão fala inglês? Does your brother speak English? Presta atenção, does, o auxiliar de perguntas para a pessoa no singular, your brother, seu irmão, está no singular, your brother. E aí o complemento da frase, speak English nesse caso. Does vem antes da pessoa que está no singular, your brother, seu irmão, poderia ser outra pessoa, your brother, your sister, your aunt, your cousin, o que você quiser. Duas exceções, I, eu, e you, que é você. Por que elas são exceções? As duas, eu e você, estamos no singular, certo? Eu, singular, você, singular. Mas eles utilizam o do como auxiliar de pergunta e não does, que seria o singular, certo? Então, do I, you, do you. Como, por exemplo, você estuda inglês? Do you study English? Do you study English? Singular. Agora uma pergunta com I. Eu tenho que ir lá? Do I have to go there? Ou seja, primeiro do, depois o eu, que é o I, e o complemento da frase. É importante ressaltar, assim como o did, tanto do quanto does, eles não precisam iniciar a frase. Eu posso ter algo antes deles, como when, who, what e assim por diante. Beleza? Como, por exemplo, where do you want to go next weekend? Onde você quer ir fim de semana que vem? Where do you? Primeiro where, depois o do, depois o you. Beleza, pessoal? Então, sobre perguntas do presente, é isso que você precisa saber. Coloque o do ou o does antes da pessoa. Então agora vamos para o último auxiliar de pergunta,
will, que é o nosso auxiliar do futuro. Assim como os outros auxiliares de pergunta, para fazer perguntas com will do futuro, é só colocar o will antes da pessoa. Muito simples. Então, se eu quisesse perguntar, você viajará semana que vem? Will you travel next week? Percebam, will, depois will you, certo? Olha o will de auxiliar. Will, auxiliar do futuro. You, que é a pessoa da frase. E aí o complemento da frase. Will you travel next week? Diferentemente do do e do does, o will não tem diferenciação entre singular e plural. Você coloca o will e depois dele pode ser singular, plural, you, he, o que você quiser, que não tem alteração. Beleza? E assim como os outros, o will não precisa começar a frase. Pode colocar coisas antes dele, como por exemplo, what, when, who, e assim por diante. Como por exemplo, who will you invite for your birthday party? Quem você convidará para a sua festa de aniversário? Então vamos ver se você entendeu mesmo? Seguinte, eu vou te falar uma frase, uma pergunta, em um tempo verbal específico, e vou falar para você trocar para um outro tempo verbal. Beleza? Está pronto? Bora lá! Primeiro, do you have to go there? Passado. Did you have to go there? Então, como era presente, era o do, eu simplesmente troco o do para o did e já se torna passado. Segundo desafio, did you study English with her? Futuro. Will you study English with her? Viu? Did you vai se tornar will you. Troco o did, coloco will. Beleza? Terceiro desafio. Will she come here today? Presente. Does she come here today? Então, preste atenção. No futuro, will she. Como eu quero passar para o presente, eu tiro o will e coloco o does she. E por que é o does? Porque she é ela é singular. Nós precisamos no presente utilizar o does para indicar que é singular. Beleza? Quarto e último desafio. Where did they work? Presente. Where do they work? Então, presta atenção de novo. Era where did they. A gente muda para where do they. Então, o did a gente tira porque era passado. E coloca o do porque é presente. E por que o do? Porque nós estamos utilizando they. They que é plural. Beleza? Então, espero ter te ajudado. Deixe nos comentários se você conseguiu fazer esse desafio. Se você acertou todas. Me conte quais são suas dificuldades e se você conseguiu entender ou não. Tá bom? Então, isso é tudo por hoje. Muito obrigado e bye bye. Até a próxima. Nós necessitamos o Então nesse vídeo eu vou te ensinar se você acredita... Eu tenho que... Então vamos ver se você...